Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui, enquanto Igreja de Cristo, Igreja Batista de Imbitiba. É o nosso momento de culto de oração. Quero convidar você que está aí agora me ouvindo, que se junte a nós aí na tua casa, para estarmos assim, prestando este culto ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda adoração. Pedindo ao Senhor que nos fale através da tua palavra e que Ele aceite e receba nossas orações. Em 2 Crônica, capítulo 7, verso 15, diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Cremos nisso. Cremos que o nosso Deus está agora com os olhos atentos, os ouvidos atentos à oração do povo dele que está aqui reunido, que vai estar pedindo, colocando nossos agradecimentos, colocando nossos pedidos no altar dele, para que ele venha estar se cuidando de nós. Eu vou estar orando, convido você a estar orando comigo agora. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, muito obrigada. Mais uma vez estamos aqui enquanto povo teu, enquanto família, Senhor, pertencente a ti. Muito obrigada. Muito obrigada por minha igreja, muito obrigada pela Igreja Batista de Imbitiba. E muito obrigada, Senhor, por toda a tua igreja espalhada, Senhor, neste mundo. Obrigada porque nós somos tua igreja, porque o Senhor teve misericórdia de nós e porque o Senhor nos chamou para fazer gado. Somos agradecidos. Agora, Pai, receba este culto em seu santo trono. Olha para os nossos corações. Que o Senhor venha estar cuidando de cada um de nós e recebendo este culto, Pai, com um cheiro suave. Cuida de nós e abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Nós te pedimos e nós te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Todos vocês já sabem, a nossa ordem do culto parece que já tem uma ordem fixa, né? Colocamos no nosso coração e estarmos convidando famílias da nossa igreja para matar um pouco a saudade, irmãos, né? Muito tempo que a gente não vê. Sempre coloco aqui nas quartas-feiras, né? Quando olhamos para as crianças aqui na tela, a gente fica se apavorado. Como que as crianças estão crescendo e a gente não está nem acompanhando. Quanta saudade a gente está sentindo de estar um com o outro, mas cremos assim que rapidamente nós vamos conseguir estar presencial. E hoje não poderia ser diferente, nós convidamos uma família que prontamente se colocou à disposição para estar assim falando com a igreja, e eu vou estar passando agora a palavra para esta família amada, minha amada, e sei que é amada de vocês também. A palavra está com vocês, família. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui, ó, do menor para o maior. A Sarinha, Renata, Raquel, Luan e Romero. Acho que do menor na idade, né? Raquel do menor. É muito bom estarmos juntos aqui de novo. É um prazer muito grande nós podermos estar participando de um culto de oração com a nossa igreja aqui de Imbitiba. É muito bom poder falar para as famílias da nossa igreja e para todas as famílias que porventura estiverem nos ouvindo, né, nós estivermos alcançando através desse culto. Nós passamos um momento bem difícil, né, um pouco mais de um ano. Todos nós ficamos muito apreensivos, muito temerosos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra ela me consolou em 2012, um pouco antes de 2012, em 2010, quando eu vim para Macaé, eu passando por alguns problemas longe da família, e ficar longe da família, para quem é a família, é muito difícil. Eu fiquei muito tempo, fiquei 4 meses vendo minha família. A mensagem que eu deixo para todo mundo, para todas as famílias, que sejam em quaisquer circunstâncias, seja essa agora
ou quaisquer outras porventura virem, pense nesse texto como Deus falando pessoalmente contigo. Fala seu nome e deixa Deus falar o teu coração, tá bom? Agora eu gostaria de agradecer a igreja mais uma vez, né, por estarmos juntos. Muito bom estar revendo muitas pessoas aqui, revendo alguns irmãos, o pastor de novo. E eu queria muito que Deus estivesse abençoando a cada um nessa noite, que Deus pudesse, que venha estar, né, tocando em cada coração, para que ele saiba que Deus está conosco, está nos sustentando em todo instante, tá bom? Nesse instante o Luan vai estar orando, mas antes acho que a Sarinha também vai orar rapidamente. Vai. Papai do céu, abençoa todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vou estar orando aqui pela nossa igreja, pelas nossas famílias e por todo mundo que está passando esse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, que está sofrendo de alguma forma, ou que perdeu o céu ganhou, né? Para essa doença aí. Querido amado Deus, Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor, abençoada, Pai, por estar, meu Deus, em comunhão com nossos irmãos, Pai, da nossa comunidade. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por Deus nesses tempos difíceis. Senhor, abençoa, meu Deus, a nossa igreja, meu Deus, cada irmão nosso, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, prover tudo aquilo que está faltando, meu Deus. A Bíblia diz que nunca vai faltar o pão, meu Deus, na vida do justo, meu Deus. Por favor, Senhor, cura nossas famílias, nos proteja, fecha os olhos do mal para nós, meu Deus. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que não te conhecem, meu Deus. Ó, Senhor, nos fortalece também espiritualmente, meu Deus, para que a gente possa alcançar, meu Deus, essas vidas que estão do lado de fora, meu Deus. Abençoa o pastor Marcos também, meu Deus, guiando, Senhor, fortalecendo, Senhor, espiritualmente ele, a família dele, meu Deus, para que continue conduzindo a nossa igreja, meu Deus. Ó, Senhor, cubra nossas casas, Pai, com teu sangue, meu Deus, para que nenhum mal venha chegar contra nós, meu Deus. Ó, Senhor, nos proteja, meu Deus, desse vírus, meu Deus, horrível, Pai. Por favor, meu Deus. E, Senhor, se a gente tiver que pegar ele, meu Deus, que o Senhor possa nos dar um escape, meu Deus, igual o Senhor me deu esse ano, meu Deus. Por favor, Senhor. Meu Deus, pela salvação, pelo Senhor ser tão bondoso conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Passar agora para o louvor. Boa noite a todos. Essa noite quero cantar 2 cânticos com os irmãos, que a gente possa sair daqui mais abençoado e que esse cântico possa fazer a gente refletir um pouco mais nesse momento de pandemia. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro em dias de tribulação.
mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Oh, oh. E a próxima canção é a canção de transformação, de renovo. Uma canção antiga, uma canção bonita. Fala: eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e
e fazer de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faça-me um vaso novo, Senhor. Amém. Deus esteja com todos. Obrigada, irmão, pelos louvores, estarmos assim juntos cantando ao Senhor. E nós vamos agora ler os nossos pedidos de oração. Temos uma lista de pessoas que estamos em oração durante a semana, e nós vamos agora lembrar dos nomes para que você esteja orando durante a semana por essas pessoas que estão carecendo de nossas orações. Sebastião Tavares, o esposo da nossa irmã Eliana, né? Carece de nossas orações. Vamos orar por ela também. Além de orar pelo Sebastião, pela saúde dele, vamos orar também por nossa irmã Eliana, por nossa irmã Dicinha, para que elas venham estar com o coração tranquilo, calmos, confiando no Senhor, numa situação difícil, né? Uma situação de medo, mas que elas não percam a fé. Orar pelo Senhor Geraldo, que é o pai da nossa irmã Marina, irmã amada nossa. A Maria de Lourdes, que é mãe da Janaína e do Júnior, também está num tratamento. A Neuza, que é esposa do nosso irmão Agnello. Fábio, sobrinho da Sônia Yara. Maitê, né? Maitê tinha melhorado, retornou agora, né? Sobrinha do pastor Jorge. O Senhor vem estar ali cuidando dela. Vitória Damasceno, ela é avó da nossa irmã Priscila. A irmã Luciana Guedes vai passar por uma cirurgia agora de vesícula, dia 11/6, que o Senhor venha cuidar dela. José e Jacira, que irmão e cunhado da nossa irmã Celeide. Orar também pela irmã Celeide, né? Colocou aí agora no chat que está indo para a casa da sua mãezinha, que o Senhor venha estar com a irmã Celeide nessa viagem. Orar pelo Paulo Márcio, que é esposo da sobrinha da irmã Enói. A Deise, que é irmã da nossa amada Aline Barbosa. O senhor Jair. E o Emerson, né, um jovem, a Marlene coloca aí também no chat, né? É primo de uma amiga da Marlene, um jovem de 25 anos, foi entubado hoje. Né? Então, muitas pessoas, os pedidos aqui são todos pedidos por questão de saúde, pessoas que estão precisando. Vamos lembrar de orar por minha amiga Adriana também, que está internada com a Covid, mas graças a Deus tem melhorado. E nós vamos estar agora orando, entregando todos esses pedidos aqui no altar do Senhor, que Ele venha cuidar de cada um de uma forma muito especial. Para essa oração, nós convidamos a irmã Rosário, que vai estar agora falando com a igreja e fazendo essa oração. Irmã Rosário. Adorados irmãos, a paz do Senhor, desejo que Deus esteja aí nos seus lares, assim como de todas as famílias, né, que por hora estiverem escutando, todas as famílias representadas aqui na terra, que o Senhor possa estar presente, meu Pai. Eu vim aqui, vou fazer primeiramente a leitura de um versículo aqui, Efésios 4:24. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, eu venho, através desse versículo, pedir ao nosso adorado Pai que o nosso exterior possa espelhar tudo que vem do Senhor, Pai, e que do nosso interior possam partir as atitudes que demonstrem a quem de fato nós servimos. Adorados irmãos, sabemos que passamos por momentos tão difíceis, mas devemos ter em mente, sobretudo, nos lembrar do Deus que nós servimos, né? Sabemos que a situação não é fácil, que o momento é muito, muito cruel às vezes, e que as pessoas realmente acabam até esmorecendo na fé. Mas eu lhes peço que mantenham-se sempre firmes, sempre ligados a Deus e, sobretudo, agradecidos. Em tudo dai graças, porque
Deus, ele age o tempo todo, dele vem todo o socorro o tempo todo também. Então, que possamos estar sempre firme na rocha que é Deus, para que possamos, a cada momento, estar recebendo dele aquilo que ele tem guardado para cada um de nós. Possamos cada vez mais ficar confiantes e saber que aqui ou onde, mesmo que a gente passe para outra esfera, que Deus vai estar sempre presente e nos ajudando assim que nós nos voltarmos para Ele. Peço, sobretudo, para aquelas pessoas que perderam algum ente querido, pessoas que estão realmente assim muito entristecidas, que Deus possa entrar com bálsamo para aliviar o coração delas, que elas possam entregar tudo nas mãos dele, que elas possam confiar nele, que é dele que vem o socorro, é dele que vem a resposta para todas as situações, que as pessoas possam confiar enormemente e possam descarregar toda a ansiedade, todo o nervosismo, tudo que estiver carecendo, que coloque nas mãos de Deus, que Ele está atento a cada pedido, a cada necessidade, que é dele que vem todo o socorro. Então, que a gente possa estar firmemente voltado para Ele, e que a gente possa, sobretudo, confiar, e o tempo todo dando graça, porque Deus, Ele está ciente das nossas necessidades, Ele sabe muito bem até onde que nós podemos aguentar. Então, não se preocupem, deixe que Deus tome conta de todas as coisas, porque dele que vai vir o socorro na hora certa. Que possamos estar muito confiantes, que possamos estar cada vez mais temerosos a Deus, porque Ele gosta de ver a nossa submissão a Ele. Portanto, que possamos ser muito fiéis e estar sempre dando graça, sempre nos ajoelhando, sempre agradecendo em todos os momentos, porque Deus, Ele é perfeito. Assim como foi dito aqui, vistam-se com a nova natureza. Então, a nova natureza criada por Deus, como essa natureza? Se Deus é perfeito, é uma natureza que tende a ser perfeita também. Portanto, nós precisamos nos esforçar, nos esmerar para sermos perfeitos dentro do possível. Então, e perfeição indica, mesmo que a gente passe um sofrimento, a gente tem que tentar superar isso, superar sobretudo com a ajuda de Deus, que é dele que vem o nosso socorro. Que possamos estar muito atentos ao que Deus nos fala, porque Deus nos fala o tempo todo, que possamos estar confiantes em cada palavra da Bíblia, que a gente possa se alimentar a todo instante nas palavras que são ditas por Deus, porque Ele é o nosso consolo. Então, que possamos estar alegres no nosso coração, porque Deus quer nos ver alegres, Ele não quer nos ver tristes. Está certo que Deus está nos ouvindo e que Ele pode nos alcançar em todos os momentos, nos momentos da benignidade, nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria. Então, que a gente não confie em Deus só nos momentos da alegria, que a gente possa confiar, sobretudo, nos momentos mais difíceis, que dele que virá o nosso socorro. Então, eu peço que toda a família que estiver enlutada, as pessoas que estão entristecidas, que estão temendo, que não temam, que possam confiar, porque é de Deus que vai vir o nosso socorro. Eu estou aqui pedindo, sobretudo, por cada família aqui nesse mês, todas as famílias representadas, a minha, de todos vocês, que Deus continue a nos cobrir com as suas bênçãos, com a sua graça, e que possamos ser agradecidos, porque Deus, Ele não age de acordo com a nossa vontade, Ele age com aquilo que Ele acha que é o certo. Então, que possamos nos submeter à vontade de Deus e possamos ficar cada vez mais confiantes, né? Porque Deus, Ele nos fortalece também a cada momento. Cada vez que você se ajoelha, que você se lembra, que você se curva diante de Deus, Ele renova as suas forças. Então, se Ele renovar, não adianta vir o que vier, qualquer tempestade, porque nós podemos sacudir, mas Deus há de nos dar força para superar. Tenha esse pensamento confiante, sempre positivo, porque Deus, Ele é a esperança em si. E possamos ter a esperança nele, nunca deixar a nossa esperança ser abalada em momento nenhum, porque Ele quer ver essa confiança de nossa parte. Por mais difícil que seja, às vezes o momento é difícil, o barco sacode para lá e para cá, mas a gente não pode temer, não pode fazer como Pedro, né? Se Deus chamou para caminhar, vamos caminhar em qualquer circunstância, meu Deus, porque Ele vai nos dar a mão, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele vai nos apoiar, Ele vai estar nos esperando lá no final, para que possamos chegar até Ele. Então, muito obrigado, meu Deus, e que possamos cada vez mais estar ligados contigo, possamos cada vez mais nos lembrar de onde que vem o nosso socorro. Portanto, que o Senhor nos cuide
não só da nossa vestimenta externa, mas, sobretudo, da vestimenta que o Senhor quer que a gente mostre para todas as pessoas que ainda não lhe conhecem, mesmo aquela que nos conhece, que nós sejamos verdadeiros, porque Deus é a verdade. Então, que possamos estar representando essa verdade, que possamos estar sendo agradecidos e estar consciente que Deus, Ele é Deus, não o Deus de Baal, Ele é o nosso Deus verdadeiro, é o nosso Deus da cura, é o nosso Deus do conforto, que nós possamos nos apegar a essa esperança e possamos estar tranquilos, que Deus é paz. Só Ele pode nos dar a paz de que precisamos num momento tão conturbado, que Ele possa estar renovando as nossas forças, que Ele possa a cada amanhecer nos transformar, que Ele possa nos revestir com essa nova natureza, que é a natureza própria dele. Então, que nós não temamos, porque Ele vai estar conosco em todos os momentos, em qualquer situação, que possamos nos alegrar por nós termos um Deus tão grandioso como o nosso Deus, que nós possamos ter sempre no nosso coração a bondade, a grandeza do nosso Deus e que possamos deitar e nos descansar aliviados, confiante no Deus que nós temos. Então, Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me sustentou, o Senhor está sustentando tantas famílias, que nós possamos estar confiantes e ser merecedor desse seu... dessa cobertura que o Senhor pode nos dar, dessa cobertura celestial, e que possamos nos regozijar no meio da família, com cada ente que a gente tem aqui ao nosso lado, que o Senhor reservou para cada familiar aqui. Que nós possamos conviver em paz e que o Senhor nos dê a sua paz. E possamos ser agradecidos o tempo todo e nos lembrar que Deus, Ele sabe muito bem o que faz e Ele pode nos confortar também. Então, que possamos ser agradecidos sempre, em todos os momentos. E que Deus tenha misericórdia de todos nós e que Ele, com a sua benignidade, que Ele possa nos poupar de todas as intempéries da vida, né? Porque Deus sabe o que faz. Então, glorioso é o seu santo nome. Louvado seja, exaltado seja o santo nome de Deus. Eu quero agradecer pela participação e quero pedir a Deus que continue abençoando cada pessoa, cada lar, cada família, que nós possamos ser agradecidos a Deus por ter um Deus tão bom, um Deus que desperta tanta benignidade. Então, que possamos estar conscientes de que Deus é amor, Deus é paz, Deus é vida. Então, a vida aqui e a vida além dessa vida. Que possamos confiar que nossa vida não se esgota aqui, que nós temos, além dessa vida, nós temos outra vida e dependemos de nosso reconhecimento a Deus. Então, muito obrigado, Deus, porque o Senhor permite que a gente esteja respirando até aqui. Muito obrigado por todas as coisas. Eu quero pedir a Deus, então, por todas as famílias, e muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E que assim seja, meu Pai. Muito obrigada. Amém. Eu gostaria também de estar fazendo uma oração agora para o irmão Léo, porque ele vai também... gostaria de agradecer, sobretudo, e pedir a Deus por cada pessoa que foi citada aqui nessa lista de oração, que Deus já conhece antes da gente abrir a boca, Ele sabe do estado de cada um, e que, de acordo com a sua vontade, que Ele possa estar reanimando, que Ele possa estar dando vida onde não há vida, porque Ele pode todas as coisas. Eu estou consciente disso, por isso que é a Ele que eu estou entregando essa lista, que Ele faça aquilo que Ele acha que é mais certo fazer. Mas nós estamos confiantes e pedindo aqui que Ele possa abençoar cada pessoa aqui citada, meu Deus, de maneira, sobremaneira, do que nós confiamos em Ti. Por isso nós estamos fazendo esse pedido aqui, Deus. Nós não estamos pedindo a qualquer pessoa, nós estamos pedindo, sobretudo, ao dono da vida, que haja vida, Deus, de acordo com a sua vontade. É o que eu peço e lhe agradeço. Gostaria de orar também para o irmão Léo, que vai trazer a palavra aqui, que o Senhor possa estar renovando as forças dele, que o Senhor possa estar dando sabedoria a ele, para que ele possa tratar também e explicar sobre o que ele tiver que falar, meu Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Você que nos acompanha agora ao vivo, a graça e a paz do Senhor. Um abraço para você que nos verá em qualquer outro momento, né? Isso é uma bênção, né? A gente está aqui e a tecnologia permite isso. Eu hoje separei uma porção do Evangelho para meditar, um texto que eu gosto, uma das histórias
dos juízes de Israel, acho que esse é o meu preferido, é Gideão. E é uma história que, vez por outra, eu estou visitando e eu penso, e é um tema que só hoje aqui eu já ouvi essa palavra várias vezes, né? O irmão falou, leu o versículo, não temas. Rosário orou várias vezes, falou de medo, não tem medo, não temas. E eu queria falar um pouquinho de medo. Baseado nessa história, o Antigo Testamento é cheio de histórias, é cheio de arquétipos, de coisas que nos fazem pensar, entender o Evangelho. E a gente lê lá pensando na graça de Deus, pensando na bondade de Deus, na boa mão do Senhor agindo no tempo, no espaço, se manifestando plenamente na pessoa de Cristo Jesus. Hoje aqui presente, hoje aqui através do Espírito Santo em nós. Essa é a graça do Evangelho de Deus. Quero ler o texto está no livro de Juízes, capítulo de número 7. Eu vou ler dos versículos 10 ao 15. Vou ler o texto. Se contudo, isso é Deus dizendo, né? Se contudo tens de atacá-los, se contudo tens medo de atacá-los, desce ao acampamento quando observo por ar, e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante por ar desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinham do leste já se haviam instalado no vale. Eram numerosos, como as grandes nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade de camelos que eles ali reuniram. Gideão se aproximou no exato momento em que o homem contava o sonho que tivera ao seu companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Irmãos, que tem medo? De que você tem medo? De que bate no seu coração que lhe deixa com medo? O Senhor está falando para Gideão aqui: se contudo tens medo de atacá-los, tinha um consórcio de inimigos que a Bíblia fala que era como gafanhotos. Esses inimigos eram inimigos corriqueiros, eram inimigos que de ano a ano vinham para ceifar o que o povo tinha plantado. E mais uma vez esses inimigos estavam ali do lado acampado, como gafanhotos. Os camelos eram como a areia da praia do mar, que não se podia contar, só de camelo. Se você pensar que cada camelo tem um homem em cima do camelo, e fora a artilharia não era arma, mas fora aquela posto avançado, fora o que não era cavalaria. Tinha arqueiro, no exército é assim, né? Você tem arqueiro, você tem os homens da espada que lutam no chão, as lanças, e tem a cavalaria, né? No caso, a montada, né? De camelos. Fora do camelo era como a areia da praia, ou seja, era muita coisa, era gente abessa. E esses inimigos, e a história anterior, se tiver curiosidade, se você ler o livro de Juízes, capítulo 6 e 7, vai dizer que Deus fez uma peneira e mandou ficar só 300. Mandou ficar 300 homens para combater esse exército, cujos camelos era como a areia do mar. Você não podia contar. Era uma coisa de doido. E Deus disse para Gideão: olha, se tens medo de atacá-lo,
Quem não teria medo? Quem não teria medo de ir para uma batalha dessa? Onde você e mais 300 iam enfrentar um exército numeroso. Porque se a gente pensar no medo, o que é o medo? Vamos pensar na Bíblia. A primeira vez que a gente ouve a palavra medo lá na Bíblia é quando Adão peca. Quando Adão cai e aí ele se esconde, Deus pergunta onde ele está, e ele responde para Deus, olha, eu tive medo. Eu tive medo, me escondi, eu estava nu e me escondi. Eu tive medo. E Adão faz isso. Mas ele tinha medo. Por quê? De onde vem isso? É o medo que algo pode nos fazer. É o medo de uma situação, de alguém, de alguma coisa que nos pode atacar, que nos pode destruir, que nos pode erradicar. Deus era todo poderoso. Deus havia criado tudo. E Adão tinha desobedecido a Deus. Então, é um medo mais do que legítimo de que Deus destruísse. Porque Deus havia dito, olha, o dia que comeres, certamente morrerás. O dia que comeres lá da árvore, que eu disse para não comer, você vai morrer. Então, Adão temeu pela sua vida. E a gente vai entendendo. Cada um tem seus medos. Alguns medos são, meio irreais até. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha medo de disco voador. Eu tinha medo de assistir o Fantástico, com aquelas matérias sobre disco voador. Aí dizia que tinha disco voador em Casimiro de Abreu. Eu sempre tenho tios, parentes, moravam em São Gonçalo, então a gente ia muito para Niterói e, inevitavelmente, você passava o Casimiro de Abreu. Eu lembro, eu era criança. Quando a gente voltava de lá de noite, eu perguntava para minha mãe, tá chegando em Casimiro de Abreu? Porque quando tivesse perto de Casimiro de Abreu, eu queria fechar o olho para passar Casimiro de Abreu para não ver o disco voador. Sim, era um medo infantil. Aí eu tinha uma porta lá em casa, da cozinha para a área, que era aquelas portas que abriam ao meio. Rapaz, se a parte de baixo estivesse aberta, às vezes tinha umas coisas ali, a parte de cima, eu via as duas perninhas do ET para passar para o meu quarto, era uma luta. Mas isso é um medo infantil. Hoje em dia eu não tenho mais medo de voador. Não sei se tem, se não tem, mas se tem de voador hoje em dia, isso não me tira, isso não me perturba. Isso não me causa problema nenhum. Passo em Casimiro tranquilamente, entendeu? Isso não me faz mal nenhum mais hoje. Mas é o fato que alguns medos a gente vai alimentando. E, em certa medida, o medo é sinal de cautela. Você, quando vê uma placa ali, energia, não se aproxime. Você vai trabalhar, isso aí eu fiz. Eu fiz curso técnico, sou eletrotécnico, eletromecânico também, ensino médio. E aí, mesmo a gente ouvia muito isso, desligou o disjuntor, não sei o quê, mas pega o aparelho e mede. Verifica se não tem tensão, verifica se não tem corrente, você está chegando numa instalação que você não conhece, você não sabe. Então, pode ser que aquele disjuntor ali, pode ser que tenha alguma outra instalação por fora, então vai lá, verifica se tem corrente. Isso é um medo que é prudente, vem da prudência. É algo que você é uma ameaça à sua vida, mas você faz de maneira prudente ali. Mas a gente tem medo. E Gideão tinha medo. Eu não sei porque você tem medo também. Você tem medo da pandemia? A pandemia está aí na nossa porta. Será que você tem medo de ir para uma UTI e morrer sem ar? Isso é de dar medo. A ideia é de dar medo. Eu tenho rinite, meu nariz às vezes entope, eu fico respirando, já é difícil, mas eu sei que o problema está aqui, está no nariz. Se eu meter uma seringa de soro, melhor. Mas imagina isso não resolver. Imagina, já é difícil, imagina você sem ar. As pessoas têm medo. E Gideão tinha medo. E olha o convite que Deus faz para Gideão no meio do medo. Desce ao acampamento do inimigo. Vai no arraial do inimigo. No medo. No medo. Vai no arraial do inimigo. Vai ouvir o que estão dizendo. Olha só, que proposta louca. A gente vive num mundo hostil. E a gente ouve todo dia o Senhor dizendo, a gente tem medo,
Mas a gente ouve todo dia do Senhor dizendo: vai no arraial do inimigo. Vai nesse mundo hostil. Acorde para esse mundo. Acorda. Para dormir, sai da cama, acorde. Porque o mundo é hostil. O mundo é como um arraial desse inimigo. Vai lá e vai ouvir o que estão dizendo. Não consegue sozinho? Chama o teu servo por A. Chama o teu servo por A. Irmão, você não consegue desenvolver, você não consegue romper, chama alguém. Chama alguém. Alguém que o Senhor botou no seu caminho, alguém que o Senhor lhe deu oportunidade, alguém que lhe disse que um dia, olha, conta comigo. Vai. O Senhor está te dizendo, chama alguém para descer no acampamento do inimigo, para descer e enfrentar esse mundo hostil. Conte com alguém. Se o Senhor te coloca alguém do seu lado, conte com alguém. É melhor serem dois do que um. Mas vai no acampamento. A questão é que o medo não nos trave. Que o medo não impeça da gente fazer aquilo que Deus deseja que façamos. Deus não condena Gideão. O que eu acho curioso é porque Gideão fala, se você ler o capítulo 6, Gideão fala um monte de coisa com Deus. Ah, Deus, agora eu quero assim, faz isso comigo, faz isso comigo. E Deus está com a paciência com Gideão. Se você tem um medo, não tenha medo de Deus. Porque o que Deus diz para Gideão no capítulo anterior foi o seguinte: olha, não temas, você não morrerá. Então não tenha medo de Deus, porque o problema de Adão, se a gente está em Cristo, ele foi superado. O problema de Adão, do medo de Adão, ele foi superado, porque Deus não é mais o nosso inimigo. E essa palavra não temas, isso se repete muitas vezes na Bíblia. Eu fiz uma pesquisa rápida, estou com aqui James, eu joguei no aplicativo meu aqui, apareceu 44 ocorrências dessa frase, não temas. E fora outras, né, o termo pode não estar exatamente, fora outras que não, que se amodam. Se jogar na JFA, na João Ferreira, atualizado, apareceu 92 vezes. Na Corrigida Fiel, 47 vezes. Então, é um termo que vai, mas são várias vezes, é um termo recorrente. É Deus dizendo, olha, a maioria das vezes Deus dizendo, não tenha medo de mim. Porque eu estou aqui com você. Você se aliançou a Deus, sua vida foi entregue na mão de Deus, então não tenha medo de Deus. Mas e as circunstâncias? Se eu tiver medo, não tem problema, não. Não tem problema, não. Porque o Senhor é conosco. E mesmo com medo, Deus não censura. Sabe por quê? Porque nós somos pão de cevada. Nós somos como esse pão de cevada. O que Gideão ouve lá no acampamento inimigo é um soldado contando, sonhei com pão de cevada, não pão de trigo. A cevada, preferencialmente, na época da fartura, era dada para os animais. Você fazia o pão do trigo. Pão de cevada era o pão do pobre. Era mais fácil, a cevada é mais fácil de dar. A cevada exigia menos cuidado enquanto vegetal do que o trigo. Numa terra pior, a cevada brotava, enquanto o trigo não. Mas o sonho dele foi o pão de cevada. Essa roda maçuda que vai descendo. É isso aí. Deus conhece a nossa condição, Deus conhece o nosso ser, Deus conhece do que nós somos formados. A gente acha que é o melhor, a gente não é trigo. Às vezes a gente é cevada. Mas é esse pão de cevada que aí o Senhor faz rolar pelo arraial do inimigo. É esse pão de cevada que ele disse que venceria o mundo. Esse pão de cevada que destrói a tenda do inimigo, que não pode ser, nas palavras daquele homem que sonhou, que não pode ser outro significado, senão a espada de Gideão. Esse pão de cevada que não pode ter outro significado, senão a nossa vida sendo trabalhada e moldada na mão de Deus. Padeiro que amassou aquela massa e nos deu fôlego, vida, e a gente pode ir destruindo o mal pela mão dele, pela graça dele. E se a gente tiver medo, a gente pode descer. A gente só não deve ficar parado.
Mas a gente não pode, não cair na armadilha de que, eu tenho que ser perfeito, eu não posso ter medo. Irmão, se o medo bater na sua porta, siga em frente. Não se culpe pelo medo. Chame alguém. Deus falou para ele, pega o seu servo, pega o curá, chama o curá. E quando a gente vê alguém com medo, pode ser que a gente seja o curá de alguém. Pode ser que a gente seja o curá de alguém. Pode ser que a gente chegue e pegue na mão e diga, olha, vamos lá, eu vou com você. É como o pai que pega uma criança e leva no quarto escuro e acende, apaga a luz e diz, olha, meu filho, aqui não tem nada. Que abre o armário e diz, olha, meu filho, aqui não tem nada. É essa graça de viver, essa graça de viver o Evangelho de Deus. Por isso que a gente caminha enquanto comunidade. Por que eu vou ser crente aqui da minha casa? Eu recebi a Deus, tá? E quando você precisar de um purá para caminhar com você? Quem é que vai ser o seu purá? É por isso que a gente caminha em comunidade. Para ter purais. Para ter purais de outrem. Outras pessoas que precisarem de apoio, que precisarem de um ombro amigo, a gente não vai condenar, a gente não vai abrir a Bíblia e vai dizer assim, olha, o Senhor disse, não tenha medo, você é um covarde. Não. A gente vai até o arraial do inimigo. De mão dada. A gente vai junto. Esta é a palavra de Deus. Essa é a graça do Senhor. Então, irmãos, é uma palavra simples, mas é uma palavra para dizer o seguinte, é uma palavra para dizer como no versículo 11, escuta o que dizem, tu, então ficarás animado e terás coragem para atacar. Se você tem medo, ouça a voz de Deus e caminhe, não se culpe. Tenha o medo. É próprio nosso, é próprio do homem. Pois o dia é mau. Aquele arraial era o arraial do inimigo, é uma realidade. O arraial inimigo alojado, escalado na nossa porta, é uma realidade. Só que a gente não vai de qualquer jeito. A gente não vai de qualquer jeito. Gideão não desceu no arraial do inimigo tocando trombeta. E eu cheguei, Deus disse para eu vir aqui, eu cheguei. Não. Gideão desceu com todo cuidado. E ele ouviu que Deus tinha dito para ele ouvir. Depois ele voltou de outra forma. Então, às vezes, a gente toma cuidado, mas a gente faz o que Deus mandou. Pegar o exemplo da pandemia, eu perguntei, você tem medo? Ah, tem medo. Ótimo. Ótimo, você vai se cuidar. Você não vai fazer o que não deve, você não vai sair por aí vivendo a vida loucamente, você não vai viver por aí sem máscara, falando, beijando, abraçando as pessoas, você não vai se aglomerar, você não vai fazer o que não deve. Porque isso é prudência. Isso é prudência boa. E isso é o que Gideão fez. Gideão desceu no arraial para ouvir. A gente vai no arraial do inimigo para fazer o que Deus disse para a gente fazer. A gente não vai tentar o Senhor nosso Deus, porque essa é a proposta que o diabo faz para Jesus lá no deserto. Pula daí. Pula do alto. Jesus disse, não tentarás o Senhor nosso Deus. Pula, porque está escrito, pula. Está escrito, não tenha medo, viva a vida do jeito que você quiser. Não tenha medo. Não tenha medo, não fique paralisado. Avance, mas avance na graça de Deus. Avance como Deus permite que você avance, não pelo seu mérito. Lembrando que que você, nós somos pães de cevada. Nós somos simples. Nós somos barro. Mas é dessa simplicidade que Deus levanta pessoas. É dessa simplicidade que Deus faz com que a gente caminhe. E mesmo com medo, Gideão caminhou. E Deus não disse, olha, você está fora. Olha, eu não te quero. Deus tinha chamado Gideão. Deus chamou você? Você ouviu o chamado do Senhor?
Pedro teve medo também, mas quando ele gritou, o Senhor segurou-lhe a mão. É assim que a gente vive. Se tiver medo, grita. Se tiver medo, fala. Se tiver medo, chama por ar. Se vê alguém com medo, seja por ar. Ou seja, os dois com medo, né? É muito engraçado. Eu já vi situação que os dois tinham medo. Já passei por situação. Eu e outra pessoa, nós dois com medo. Mas nós dois fomos lá e fizemos o que tinha que fazer. Vamos ver se tem alguém ali. Vamos tirar aquele bicho dali, com a vassoura na mão, o outro junto. Os dois vão lá e acabam com tira o bicho dali. Os dois juntos venceram. É assim que a gente vence. A gente não é super-herói, mas a gente é pão de cevada. E o Senhor usa pão de cevada para matar fome. O Senhor usa pão de cevada para promover vitória do seu povo. Que Deus nos abençoe. Que a gente tenha essa graça de caminhar assim. Caminhar, mesmo com medo, mas que a gente caminhe. Que a gente não pare. Que a gente ouça a voz de Deus. E quando a situação apertar, a gente pega o irmão do nosso lado. E a gente vá onde a gente tem de ir. Vá onde o Senhor nos mandou ir. Deus nos abençoe, irmão. Forte abraço. O pastor Marcos vai encerrar, vai orar por nós agora. Meus irmãos, como sempre falo, um privilégio para mim poder participar desse culto de oração. E toda semana nós quebramos, metade da semana, paramos esse tempo para fazermos orações intercessórias. Espero que você tenha sido muito abençoado pelas orações que foram feitas, as palavras que foram compartilhadas aqui, todos os irmãos que foram convidados hoje trouxeram palavras muito abençoadoras, pelo menos para mim, foi maravilhoso. Uma Rosário incentivando, Homero, trazendo também, tem incentivo, confiança na palavra, e agora nosso seminarista Leonardo, pastora Elianinha, né, sempre trazendo um versículo de encorajamento, para nos levar a confiar no Senhor. Mas a pergunta e o que ficou hoje, né, dentro da nossa participação nesse culto, que ressalta mesmo, foi o medo, né? Todo mundo dando, encorajando para a gente enfrentar os nossos medos. Eu estava conversando com minha sogra e o tema foi esse mesmo. E ela me dizia, muito preocupada por seus filhos, por sua família, porque nós somos colocados face a face com a tragédia todo dia. Na semana passada, nós estávamos aqui orando, porque o pastor Vanderlei Marins, eu disse, um dos colunas das igrejas batistas, né, da Convenção Batista, do povo batista do Brasil, o pastor Vanderlei Marins sepultou um filho nos anos 20 da sua vida. E essa semana nós estamos acompanhando, por conta da internet, participando de um culto, mais um culto fúnebre, de outro filho de pastor, dessa vez, gente muito conhecida nossa, né? Pastor Marcos Lopes, pastor Marcos Lopes, ele veio se casado com a irmã Liliane, que foi coleguinha de minha esposa Márcia, né? Servindo lá na Igreja Batista, de Vila Jaguaribe, em Piabetá. Quantas viagens Márcia fez com Liliane, de Caxias para Piabetá, e a gente fez isso por muitos anos. Ela fez isso por praticamente 25 anos, acompanhando seu pai. Então, minha esposa conhecia muito bem Liliane, que hoje sepultou um filho, e o pastor Marcos Lopes também, né? Então, assim, a tragédia está face a face conosco o tempo todo, o dia todo. Então, a pergunta do seminarista, de Léo, do que você tem medo? A minha sogra disse, olha, eu cheguei a ficar revoltada, eu fiquei excitada, mas eu chamei a atenção de mim mesmo, ela disse, minha sogra, dona Miriam, muito sábia. Eu chamei a atenção de mim, eu disse, Miriam, por que você está assim? Por que o seu coração está assim? Por que você está com essa revolta?
porque nós acompanhamos essa família, sentimos a dor dessa família, perder um filho, mais um jovem, porque nós fomos enganados, né? No meio, porque não pegava, só pegava as pessoas velhas, só o vírus só ataca velhos, não tem problema, é a gripe que não vai dar em nada. Nós fomos todos enganados, nós estamos pagando um preço muito caro por isso. E minha sogra dizia, olha, eu quase me revoltei, mas logo me apeguei com o Senhor e chamei a atenção de mim mesmo, como Davi conversando com a sua própria alma. Por que está tão agitada minha alma? Né? Confia no Senhor. E ela disse, Marcos, minha sogra dizendo para mim, Marcos, se eu for ficar com medo, se eu for ficar preocupada, que vou perder um filho, vou perder uma pessoa, eu já morri, eu já estou morta. Eu não posso. Eu preciso confiar em Deus. Então, eu me acalmei e estou assim, ela dizendo que, claro que ela está com medo. Claro que todos nós estamos com medo. Nós não sabemos, né? Um inimigo poderoso. Então, estamos nos apegando a Deus. Quero lembrar, então, na minha oração final, mais uma vez pedindo ao Senhor que console o pastor Marcos Lopes e a Liliane, hoje, que sepultaram o seu filho, também nos anos 20 da sua vida. E lembrando também do pastor Vanderlei Marins. No caso do pastor Marcos Lopes e da Liliane, toda a família pegou Covid. O pastor Marcos já deve ter a minha idade, e o seu casamento na época. E meu sogro celebrou o casamento, então tem mais ou menos a minha idade. Ele ficou muito mal, a idade de Márcia, era amiguinha, ficaram muito mal, mas ficaram assim, recuperados. E o filho mais novo, sem nenhuma enfermidade, vai a óbito. Um líder dos batistas, um moço que já despontava como líder da Juventude Batista do Brasil. Imaginem, irmãos, né? Secretário lá, menino executivo. Então, como lidar com a dor dessa? Né? Então, eu quero nós desses que estão enlutados e que o Senhor tire de nós o medo, né? Com essa confiança que o Senhor vai dar um caminho para nós. Né? Então, antes da oração, deixa um versículo bíblico para os irmãos, Isaías 64:4, que diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido, nem se percebeu, com os olhos se viu, Deus que trabalha para aqueles, um Deus que trabalha, um Deus como tu, não se percebeu um Deus como tu, que trabalha para aquele que nele confia. Desde a antiguidade, ouvido não ouviu, olho não viu, e ninguém percebeu um Deus como tu, Senhor, que trabalha para aqueles que confiam no Senhor. Então, nessa confiança, nessa esperança, quero fazer essa oração pedindo ao Senhor que console aqueles que estão enlutados e que Ele mesmo nos dê, assim, um bom caminho, né? Um bom caminho. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que desfrutamos desse contato com o Senhor, nesse culto ao Senhor. A palavra de cada irmão, as orações, Senhor, o nosso coração contrito, buscando o Senhor, as reflexões que vêm ao nosso coração, todos estamos antenados e focados na mesma situação, todos nós com um temor no coração, um medo de perdermos alguém querido, de perdermos alguém que nós sabemos na nossa alma, no nosso coração, que não temos nenhuma capacidade de perder. Mas nós temos visto ao nosso lado, nosso vizinho, nosso amigo, nosso irmão, passando por essa dificuldade. Então, Senhor, console os corações que estão agora em luto, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. E eu mais uma vez peço, Senhor, que o Senhor possa abreviar esse tempo. Nós esperamos no Senhor, nossos olhos estão voltados para o Senhor. E te louvo, Senhor, pela minha vida, pela minha família, te louvo pelos meus irmãos que estão aqui conectados agora, por aqueles que vão participar desse culto mais tarde, pela internet, nas gravações, orando também conosco, Senhor, livre-nos do mal, Senhor. Livra o nosso passo de cair no laço do passarinheiro, Senhor. Essa enfermidade maligna que está sendo usada mesmo por Satanás para uma obra
terrivelmente danosa, Senhor. Ajuda-nos, nós percebemos que é uma coisa realmente do mal espiritual no mundo inteiro, Senhor. Que possamos perceber os movimentos do Senhor em tudo isso e lá na frente louvarmos ao Senhor, porque, como ouvimos na meditação desta noite, o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor permitiu, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Rogamos por tua misericórdia, pelos teus livramentos, e oramos em nome de Jesus pela tua consolação, pelo Espírito Santo. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia de todos. Espero que vocês possam estar conosco. Aqueles que são mesmo firmes dessa igreja, arrolados nessa igreja, não deixem de continuar orando. Os motivos são, urgentes e tremendos. Sebastião precisa melhorar, precisamos receber uma notícia nova de que ele melhorou, que alguma coisa mudou. A irmã Nilza Santiago também está ainda internada na Unimed. Então, precisa melhorar, precisa ir para casa. Vamos continuar orando, lembrando desses irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma noite de paz para você e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.